Agora vamos pensar um pouco sobre a inteligência emocional e no que elas nos remete nesse momento que nós estamos vivendo. Pandemia, tantas coisas acontecendo, até que ponto a razão pode nos ajudar a ter uma convivência boa com esse momento? Podemos perceber em algumas situações que a razão não consegue nos explicar muita coisa. Por que que eu penso o que não quero pensar? Por que que eu fico pensando por muito tempo, por muitos anos, um pensamento que eu não quero? Então, se até então a razão não pôde te ajudar nisso, precisamos remeter para alguma coisa que possa nos ajudar, que hoje está aberto à inteligência emocional. Segundo Augusto Cury, ele coloca bem claramente como funciona o nosso cérebro, o mapa mental ou alfabetização mental. Que seria o quê? Memória RAM. Tudo o que acontece, ela registra. Quando ela registra, um gatilho aciona e joga numa janela. Nós temos 3 janelas. Janela killer, que é de todas as coisas ruins. Janela neutra, que poderia dizer que é a nossa razão. Tudo que faz sentido racionalmente está na janela neutra. E a janela light, que eu poderia falar que é a janela da alegria, da felicidade, do altruísmo, da resiliência, de tudo quanto é coisas boas. Mas voltando lá, o registro automático da memória registrou, o gatilho jogou, por exemplo, se é um pensamento da pandemia, jogou diretamente na janela killer. Esse gatilho aciona uma âncora, que é para manter essa janela aberta. E depois ele aciona o alto fluxo, que é para quê? Para fazer você relembrar dentro dessa janela tudo que tem dentro dela. Se é janela killer, só é coisas ruins. Tá, e aí você pode perguntar, como eu posso parar isso? A única maneira de parar isso é o seu eu. É o seu eu parar para abrir um diálogo com essa janela. Se realmente o que ela está pensando é o que você deseja pensar, e se o que está pensando é só emocional, se a razão não pode contrapor esse acontecimento. Um exemplo bem simples, você começa a pensar em tudo quanto é coisa ruim da pandemia, e você de repente pergunta para a sua janela neutra, mas as pessoas não morrem, não estão morrendo muito mais do que está morrendo na pandemia? O que você acabou de fazer nesse exato momento? Você deixou a janela sem pensar por um momento e você passou a pensar. Quando você passa a pensar, você passa a usar as janelas ao seu benefício. E aí você consegue sair de uma janela killer, ir para uma janela neutra e ir para uma janela light. E é muito interessante isso, porque se a gente pensar a relação que tem que existir entre o pensamento e a pessoa, como que eu poderia deixar mais claro para você? Entre o que tem no pensamento e o que tem no corpo. Pensa um pouco. O mundo sensível e o mundo inteligível. Sócrates, Platão acreditava no mundo inteligível. Ele deu até a vida por isso, porque ele acreditava no mundo das ideias. Aristóteles acreditava fielmente no mundo sensível. Então, o que seria essa relação? Essa relação entre corpo e alma, entre mente e corpo. Tudo que você pensa, se não tiver relacionado com o seu corpo, ele não é real. Um exemplo bem simples é quando uma pessoa tem síndrome do pânico. Ele pensa numa doença e ele começa a sentir efeitos no corpo. Olha só, relação entre pensamento e corpo. Mas esse pensamento ele é real? Quando você faz os exames, não diagnostica nada, porque ele não é real. E assim eu poderia dar vários exemplos para você. Por exemplo, você pensa em alguém com raiva de alguém querendo matar alguém. Mas você não está matando, não está acontecendo a realidade. O pensamento, poderia se falar que ele é simplesmente abstrato.
Ele é simplesmente um pensamento virtual, porque ele só vai fazer sentido como real no momento que você, o que estiver pensando, está fazendo. Eu estou com sede, eu vou tomar água. O quanto eu não estiver tomando água, esse pensamento não é real. Onde eu quero chegar? Quanto nós sofremos por pensamento que não está relacionado entre o pensamento e o corpo. Você pode ver que a razão, a filosofia fez essa separação e ela existe até hoje. Hoje nós vivemos num mundo sensível, hoje as coisas mais importantes são todas as coisas materiais. E não está conectada com as coisas mentais. Então, a inteligência emocional quer deixar bem claro para a gente que todo e qualquer pensamento que ele não estiver entre o mundo inteligível e o mundo sensível, qualquer tipo de pensamento que não estiver relacionado entre o mundo das ideias e entre o mundo real e o mundo do corpo, ele não existe. E você não pode sofrer por este mundo. Precisamos começar a pensar e a rever os nossos pensamentos. Por quê? Porque ele vem destruindo as pessoas. As pessoas que se enforcam. Os pensamentos que ela tem, que chega ao ponto dela não suportar e ela transformar numa realidade mortal. Imagina você, tudo que está retirado da vida sexual do ser humano. Se você parar para analisar, ele tem pensamentos fantasiosos, mas se esses pensamentos colocar em prática, ele não vai dar a mesma sensação no corpo como teve na mente. Por quê? Porque os únicos pensamentos que está relacionado o que você pensa no corpo e na mente é o que nós dizemos pela própria natureza, para manter a nossa naturalidade, que é o sexo oposto. Muito obrigado, até uma próxima aula. Não deixe de assistir os outros vídeos. Não deixe de entender perfeitamente como que é a alfabetização. Muito obrigado por enquanto.